Quem é Lilith? Entre aspas, a primeira mulher de Adão. Do canal Estranha História. Vídeo patrocinado pelo Soranin. Fiquei feliz, ele mandou 2 vídeos, a gente vai ver o outro depois. 2 vídeos de Estranha História, especificamente. Fiquei feliz que ele mandou esse vídeo aqui, porque sempre tive essa curiosidade. Sempre tive. Então, vamos lá. Já te falar que tu bebe café demais? O estômago é meu. Um dos temas que mais me pedem para abordar aqui no canal é Lilith, a primeira mulher de Adão, que de fato é um tema que tem pipocado bastante por aí, né, nos ambientes mais diversos possíveis. A história de Adão e Eva tá aqui novamente. É a terceira vez que a gente fala de Adão e Eva nessa porra dessa live. É curioso isso. Desde escolas dominicais até coletivos feministas, passando por departamentos acadêmicos. Ela não é da encíclica de Enoch? Isso já resolve, tipo, todo o problema aqui, então. É de Enoch, então, beleza. Tudo bem que eu já tinha me dito isso antes, que era de Enoch, mas eu não sei nada direito da letra. De assiriologia e vídeos no TikTok. Então, finalmente, eu vim atender aos pedidos para eu falar também sobre esse assunto por aqui. Por que esse Adão tá velho? Adão grisalho? Enfim. E eu vou fazer isso, claro, né, do meu jeito, que é abordando historicamente essa questão, para a gente tentar entender de onde vem essa personagem, né, a Lilith. Pra mim isso era mentira, eu achava que era criado por pagãos. Não é que então, tipo, não é que é mentira, porque eu sabia que estava em algum cânone da Bíblia, mas não no cânone oficial da Bíblia. Então é de Enoch, ok, é de um dos livros não oficiais, entre aspas, um dos livros que não está na Bíblia mesmo. É importante, sempre importante falar quando a gente fala aqui de religião e fala coisa do Estranha História. Eu não sou cristão, eu tenho minhas próprias religiões. E eu não tenho nenhum problema em si com o cristianismo. Então qualquer piada ou qualquer coisa que eu falar aqui e agir de uma maneira que você possa considerar como blasfêmia, se você for cristão, não é com uma intenção cruel, não é para atacar a sua religião, é apenas porque é um react e eu gosto de brincar. É só isso. De onde vem essa ideia? Encíclica não é a palavra certa em real. Encíclica só passa a existir no papado. Certo, ele veio apócrifo. Sim, apócrifo. Ele falou encíclica, mas é apócrifo. Enfim, tudo bem. A ideia de que ela foi a primeira mulher. Nós sabemos, Dan, nós sabemos. É que essa porra vai pro YouTube. Sempre acaba caindo alguém, tipo, de paraquedas, tá bom falar. De Adão, e como que ela se tornou um ícone até bastante positivo para alguns grupos hoje. Ainda que a maioria das pessoas ao Isso é tipo Caim virar vampiro. Não é canon, mas o pessoal achou mais legal. Ok, isso é justo. ao longo da história tenham tentado fugir, na verdade, dessa presença. Mas antes de a gente começar essa conversa, deixa eu falar aqui rapidinho da nossa grande parceira aqui no canal, que é a Insider, né? Que faz essas camisetas maravilhosas, que são as Tech T-Shirts, que são camisetas que não desbotam, que são anti-odor. Dar uma puladinha, peço perdão, mas vão lá no negócio da Insider, vão lá. Um bom lugar pra gente começar o site. Mas beleza, né? Voltando pro assunto aqui do Sempre tem que avisar, cara, nunca sabe. Exatamente. Eu sempre aviso. Quando a gente lida com religião, eu sempre aviso isso. vídeo, que é a história de Lilith. Um bom lugar. Que eu gosto muito eu já falei antes, eu gosto muito de religião como matemática. Eu adoro religião, adoro estudar religião, adoro aprender mais religião. Por isso, quando eu vi esse vídeo aqui, tipo, o tema dele, eu fiquei tipo, opa, vamos ver agora. Furou a fila o vídeo, basicamente. Só que eu sei que, por mais que eu tenha esse meu interesse, é a fé de algumas pessoas. E eu vou falar de forma casual e tranquila aqui. Algumas pessoas podem achar meio blasfêmico, então é importante apontar, não estou aqui para te ofender. Se ofendi, desculpa, mas é a vida. Lugar pra gente começar a entender essa história toda da Lilith é o início, o Gênesis. Religião e polícia são tópicos que tem que avisar sempre, porque a galera é chata. Política, eu sou muito mais aberto nisso, porque as minhas visões políticas são muito mais claras e eu não tenho problema em ofender. É isso, não tem problema em ofender. No primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, a gente já encontra uma primeira história de como surgiram os primeiros humanos. Segundo o texto, Elohim, Deus, fez toda a criação em 6 dias. No primeiro ele separou a luz das trevas, no segundo separou as águas de baixo das águas de cima, no terceiro separou as águas de baixo e abriu espaço para a terra firme e criou a Essa arte é maneiro, na verdade. Ele tá de braço cruzado? Curioso. vegetação. No Resumindo, não seja um babaca. Essa é a minha política. Minha política é não seja um babaca. quarto ele Mas se você for um babaca, eu mandava você tomar no cu. Eu sou simples. preencheu a luz e as trevas com os astros, no quinto ele povoou as águas e o céu com os animais aquáticos e voadores, e no sexto ele povoou a terra firme com os animais terrestres e com os humanos. E sobre esse último ato, né, a criação dos humanos, o texto diz... Acho que seria Yahvé porque estamos lidando com o judaísmo, não? Não sei dizer. Porque Enoch, né? Faz sentido, mas não sei. diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o É porque ele tá pegando, tipo, a Bíblia em geral, né? Só tá
ainda não puxou nada das apócrifas, ele só tá puxando a Bíblia mesmo. Então acho que o Elohim não tem problema. Criou homem e mulher, ou macho e fêmea, ele os criou. Tudo isso está ali presente já no primeiro capítulo da Bíblia. Pior que tem um vídeo sobre o nome de Deus. Não tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus tem 7 nomes? Não há uns 7 nomes, acho que ele tem 7 nomes especificamente. Posso ter errado o número, mas tem um negócio desses. Só que no capítulo seguinte, né, no Gênesis 2, Seria interessante ver esse vídeo depois do nome de Deus. Quero ver depois. a história da criação começa de novo e a sequência dos eventos é um pouco diferente. O texto diz São 72 nomes? Caralho, achei que era só 7. Ah, porque é Cabala, faz sentido. Mas eu achava que tipo, tinha uma passagem falando que era 7 nomes. Ok, caralho. o seguinte: no tempo em que Yahvé Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yahvé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E aqui o homem é só um homem mesmo, masculino. Depois disso, Yahvé planta o jardim do Éden e modela do solo os outros animais, como ele havia feito. Pior que o nome de Deus lembra o nome do Yuhavá, é porque é intencional. O nome do Yuhavá é pra ser Yahvé, tipo, Jeová. Só que com uma virada alemã ali. Por isso que a história do Yuhavá, em muitos casos, ela dá um paralelo com a história de Deus cristão e Jesus Cristo. Então, Com por isso que ele parece Jesus Cristo até, fisicamente. Enfim. o homem. Só que o texto diz que o homem Será que a Bíblia faz uma referência a Bleach? Sim, a Bíblia literalmente faz uma referência a Bleach. não encontrou entre esses Sabe como tudo literalmente é Bleach? A Bíblia literalmente é Bleach, aparentemente. animais Até porque ele é filho de Deus. Exato. nenhum auxiliar que lhe correspondesse, e então Deus fez o homem dormir, tirou uma parte dele e criou a mulher. E aí o homem acordou e disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E a história segue daí. Agora, o que tudo isso tem a ver com Lilith? É que desde a antiguidade, muitos intérpretes da Bíblia ficaram bem intrigados com o contraste entre essas duas histórias de criação. Num vídeo mais antigo que eu fiz aqui no canal, inclusive, eu já comentei sobre a interpretação platônica que o Fílon de Alexandria, no século I, tenta fazer para harmonizar essas duas histórias. Mas o ponto de contraste que interessa mais aqui para esse vídeo é que na primeira história o homem e a mulher parecem ser criados praticamente ao mesmo tempo. Existe uma fake news por muito tempo que o homem tinha uma costela mais que a mulher. Fantástico. Homem e mulher, ele os criou. Sim. Mas na segunda história, o homem é claramente criado bem antes da mulher, que aliás é criada a partir do corpo dele. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ok. E para resolver essa aparente contradição e ao mesmo tempo preservar a leitura mais direta e literal dos dois textos, alguns leitores da antiguidade entenderam que essas passagens não falavam exatamente das mesmas pessoas. Ok. Então é assim que interpretaram. Vai ser tudo lido na Bíblia ou ele vai... lido na antiga Mesopotâmia, rabínica... Ele não vai puxar aqui, então, Tipo, ele deve puxar aqui... Apócrifa daqui a pouquinho, então? A segunda história com certeza falava de Adão e Eva, afinal de contas esses nomes são mencionados explicitamente na sequência da narrativa. Mas na primeira história, o homem e a mulher não são nomeados, e isso deu abertura para alguns leitores interpretarem que essa passagem falava da criação de Adão e de outra mulher, da sua primeira mulher, uma mulher que não era osso dos seus ossos e carne da sua carne. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da sua carne. Ok. Uma mulher chamada Lilith. Só que aí aparece mais um problema, né? Que é quem é Lilith? De onde que esses leitores tiraram essa personagem? O nome Lilith, por acaso, sequer aparece em algum momento da Bíblia? Então, pior que aparece, só que em outro livro, que é o livro de Isaías. No capítulo 34 de Isaías, há uma profecia contra o reino de Edom que diz o seguinte: já não haverá nobres para proclamar a realeza, seus príncipes desaparecerão, nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas. Ela, a terra de Edom, servirá de morada para os chacais, de habitação para os avestruzes. Quer dizer, o reino de Edom seria reduzido a ruínas e deserto. Em vez de reis e palácios, a paisagem seria tomada por mato e animais selvagens. Vai virar um zoológico. E nesse mesmo espírito, o texto continua dizendo o seguinte: os gatos selvagens conviverão aí com as hienas, os sátiros chamarão seus companheiros, ali descansará Lilith, e ela... e achará um pouso para si.
ali descansará Lilith. Essa é a única ocorrência dessa palavra na Bíblia. E se você procurar em outras Bíblias em português, talvez você não encontre nenhuma ocorrência dessa palavra, porque muitas traduções trocam o termo Lilith por outras coisas, como por exemplo animais noturnos, criaturas noturnas, a coruja, Ah, caralho, tá bom. a bruxa do deserto, mas no hebraico tá lá, Lilith. Curiosamente, até nas traduções antigas esse termo já variava bastante. A Septuaginta, por exemplo, que é uma tradução grega de antes de Cristo, traduziu Lilith como Onokentauros, um tipo de centauro meio Como é que esta porra anda? Deve ser o pior centauro do mundo. homem, meio bode. E a Vulgata, que é uma tradução para o latim do século IV depois de Cristo, transformou Lilith em Ah, Vulgata é isso. Ok. Lâmia, uma criatura sedutora e devoradora de bebês da mitologia greco-romana. E assim, por mais estranho que Mas vai que ele é bípede? Ele é bípede e tá fazendo aquela corridinha do Devilman Crybaby, tá ligado? Tô sacando a vibe. e devoradora de bebês da mitologia greco-romana. E assim, por mais estranho que possa parecer, essa última tradução, a da Vulgata, provavelmente não passa muito longe do sentido original da passagem, não. As características mais associadas a Lilith em outras fontes, que já já a gente vai analisar, são justamente a sedução e o ataque a bebês. Só que o mito original de Lilith que está por trás da Lilith de Isaías e da Lilith mulher de Adão não vem nem da Grécia e nem de Roma, mas sim da Mesopotâmia. E é para lá Ok. Então a gente vai sair agora da Bíblia em geral e vai pra Mesopotâmia, é isso? então que a gente vai agora para entender o que era dito sobre Lilith antes mesmo da Bíblia ser escrita. E depois a gente volta para ver como é que isso foi apropriado pelas tradições judaicas. Bom, Então, pera, deixa eu ver aqui. Porque aqui é mesopotâmica e aqui é rabínica. Então, eu acho que ele não vai lidar com a. Como é que é o nome? Com a apócrifa, não. Talvez ele queira tirar. Ou, Lucas, você confirma mesmo que tá em Enoque? Tá na apócrifa de Enoque? Porque agora eu fiquei curioso. Agora eu fiquei meio curioso mesmo. Mas enfim. bom, a palavra Quem? Apócrifa. São livros da Bíblia que não estão na Bíblia. Livros da Bíblia, tipo, não canon, entre aspas. Lilith aparece nos textos mesopotâmicos desde o terceiro milênio antes de Cristo. Na língua da antiga Arcádia, o termo é Lilito, e também tem a forma masculina Lilo, e ambos os termos se Spin-off? Mais ou menos. As apócrifas da Bíblia são um rolê muito louco. Tem uma apócrifa onde eu acho que é Pedro, um dos apóstolos, no caso. Eu sei que Pedro é um dos apóstolos, mas é. Não daremos que era um bíblico, provavelmente, porque a apócrifa só é apócrifa pelo cristianismo. Faz sentido. Mas tem uma apócrifa que eu acho que o apóstolo Pedro, ele começa a voar e ter um combate de feitiçaria com um mago. Eu vou pegar alguma coisa pra beber porque acabou meu café. Mas eu queria só deixar isso aí com vocês. Já volto. Aí voltei, retornei. Enfim, vambora. referem a espíritos ou monstros do deserto responsáveis por causar Mesopotâmia tem muita coisa de sua religião que foi reaproveitada em muitas outras religiões depois. Dentre isso, o cristianismo e o judaísmo. Tanto que a história da Arcturo é literalmente uma simplificação do conto mesopotâmico, até o nome é o mesmo. Mesopotâmia que... Além disso que você falou, a Mesopotâmia é quase que o nascimento de histórias em geral, né? Então, uma série de males que vão desde a febre e o delírio até a morte. Uma lista de reis sumérios de 2400 a.C. aproximadamente diz que o temível rei sumério Gilgamesh Hey! Meu mano Gilgs. era filho de um Lilo, e o poema Gilgamesh e a árvore Ulupu, de mais ou menos 2000 anos, Os anjos da Bíblia não são descritos na Bíblia? São. Eu acho que até a hierarquia dos anjos é comentada na Bíblia. A parada de tipo querubim e serafim e tudo mais. Eu acho que a própria hierarquia é mencionada na Bíblia. antes de Cristo, conta uma história em que Gilgamesh enfrenta uma E a parada inteira de quando o anjo aparece, ele fala não tema, é justamente porque o visual é aquele. Enfim. Mas tipo, a aparência. Ah tá, a aparência para os anjos biblicamente acurados. Eu não sei lhe dizer. Eu vi trechos de que sim e vi trechos de que não. Então eu não sei. O ponto em geral eu não acho que anjos são da maneira que eram retratados no Renascimento, por exemplo, que são só uns brother com asa e bonitinho. É isso. Lilac,
provavelmente uma variante de Lilith, que tinha se apossado ali de uma árvore que pertencia. E pela questão do tipo não tema, eu imagino que eles tenham uma aparência, mas não seja talvez a aparência de anjo biblicamente acurada, eles teriam uma aparência um pouco mais monstruosa. A deusa Inanna. Segundo essa Arcanjo é descrito como gente, assim, arcanjo só, é diferente. história, a Inanna, ou Ishtar, tinha uma árvore que tinha sido plantada desde os tempos da criação e que ela cuidava esperando que essa árvore crescesse para fazer. A morte provavelmente cegava. É, possivelmente. Era esquisito. Acho que essa é a vibe, pra ser meio esquisito. Pior que a gente da Bíblia são retratados como pessoas comuns, anjos acurados de outros seres celestiais, ele tem vídeo disso. São outros seres celestiais que tem vídeo disso? É, ok, tudo bem, eu aceito isso. Tudo bem. Fazer dela um trono a partir, né, da sua madeira. Só que enquanto a árvore crescia, um dragão acabou fazendo um ninho na base da árvore, um pássaro gigante fez um ninho na copa e uma Lilith fez uma casa no meio do tronco. Aí, em determinado momento, o rei Gilgamesh, para agradar a Inanna, foi até essa árvore e matou o dragão com uma machadada. E nisso o pássaro gigante se assustou e voou para as montanhas, e a Lilith fugiu desesperada e foi parar no deserto, que é onde ela passou a viver a partir de então. Além desse tipo de texto mais narrativo, a gente também encontra vários registros do nome Lilith em amuletos e outros objetos usados para afastar maus espíritos. Um bem interessante é uma tabuinha fenícia ou cananeia que diz o seguinte: ó voadora no quarto escuro, saia de uma vez, ó Lili. Essas palavras aparecem junto de vários outros encantamentos que eram utilizados para proteger o momento do parto e impedir dessa forma que os espíritos maus causassem a morte do bebê ou da mãe. É interessante também que esse objeto traz uma representação visual de uma Lilith, que aparece como uma espécie de esfinge alada. Outra possível representação de uma Lilith é esse relevo em terracota conhecido como relevo de Burney, ou relevo da Rainha da Noite, que foi... É uma pena que a gente esteja mostrando poucas fontes do vídeo, mas provavelmente está na descrição. Deixa eu ver aqui. Cursos, blá... Referências aqui. Aí, pra quem quiser ler depois, está aqui. Eu não sei se eu vou ler isso, porque eu tô tratando mais como uma curiosidade legal, mas é bom pra quem quiser estudar. Devotion of Living the World First Feminist. Esse é curioso. Ok. Encontrado no sul do Iraque em 1924, mas data de quase 4.000 anos antes disso. Nela também aparece uma figura com asas, com pés de alguma ave, e essa figura é acompanhada por... Oh my god, fontes, eu tinha esquecido que isso existia. Eu tenho que parabenizar o Estranha História, porque, tipo, por mais que... É aquele famoso, não fez nada além de sua obrigação, porém, ninguém faz a sua obrigação, então muito obrigado. Tipo, se você for fazer vídeo de análise, vídeo essay, trazendo alguma coisa, alguma curiosidade histórica, ou apresentando algum conceito, ou algum estudo mais científico em geral, e você for um youtuber, pelo amor de Deus, irmão, bota a porra das referências na descrição, ou mostra as referências na tela, cita, faz como se fosse um trabalho acadêmico mesmo. Por quê? Porque vai ter gente que é burra que nem eu, que, tipo, só vai achar o negócio interessante e é isso, não vai procurar mais. Porque, de novo, eu acho isso fascinante, mas não vai ser algo que eu vou passar o resto da minha vida, tipo, estudando pra saber que você está falando uma mentira. Então, tipo, ter as referências ali embaixo é lindo e maravilhoso. É isso. Então, obrigado, Estranha História. Criaturas da noite, como corujas e leões. É que nem esse Central falando que Sonic não ia pro Oscar por causa de representatividade, era fake news. Óbvio que era fake news. Era óbvio isso. Mas essa galera, tipo, canal de... Como é que é o nome? De opinião em geral e pra essa coisa inteira de guerra cultural, não dá pra levar muito a sério as coisas que falam, em geral. Tipo, tem que ter essas fontes, e as fontes têm que ser, tipo, fontes genuínas. Porque as fontes, por exemplo, para ela de representatividade do Sonic, que eu já tive que falar aqui em live, inclusive, de tipo, isso obviamente é falso, não eram fontes confiáveis. É isso. Mas não dá pra saber se esse relevo representa uma Não, Danael, mas a liberdade de expressão de falar faz para desmerecer pessoas. É verdade, é verdade, é verdade. Lilith, ou se representa alguma deusa, como a deusa Ishtar, ou como a Ereshkigal, que é a rainha do submundo. Essas três possibilidades são as principais consideradas hoje por quem estuda esse assunto. Mas, seja como for, o fato é que a Lilith, ou as Liliths em geral, eram muito presentes no imaginário da Mesopotâmia antiga,
e, consequentemente, acabaram se tornando muito presentes também no imaginário das culturas que viviam próximas ali da região, como é o caso dos judeus. A gente já viu que uma Lilith é mencionada de forma tão casual, tá todo mundo tão casual nessa situação aqui. Carambola? Tá bom. meio genérica. Então você não tá aceitando vídeo patrocinado? A minha live não deve durar mais muito tempo e tem, tipo, 2 vídeos ainda na fila, além dos vídeos longos e 2 vídeos que era, tipo, clipe musical. Então eu acho que não. Mas se quiser mandar e deixar pra outra live, fica à vontade. Ali no livro de Isaías, como uma criatura do deserto. Eu abri os patrocínios hoje porque tem pouco vídeo. Eu tinha que juntar alguns pro fim de semana, porque eu vou ficar na minha mãe no fim de semana, então, yeah. Mas até agora nada do tema da Lilith, Ele tá curtindo, é só namorado fazer sacrifício, tudo sus. É de boa, então, é de boa, é de boa. mulher de Adão, né? Então vamos finalmente para esse tema. O texto mais antigo que a gente tem, que de fato desenvolve essa ideia de que Adão foi casado com uma Lilith, ou que foi casado até com a Lilith, né, como uma figura singular, é um texto judaico medieval chamado Alfabeto de Ben Sira. Segundo esse texto, no princípio Deus criou tanto o homem quanto a mulher a partir do solo. O homem era Adão e a mulher era Lilith. Só que os dois logo... Qual mitologia ou religião você acha mais interessante? Eu acho cristianismo e seus apócrifos, por exemplo, super interessantes, mas eu também acho shintoísmo interessante pra caralho. Queria ler mais de budismo. Queria ler bem mais de budismo, na verdade. Aí tem as classiconas, tipo, né, a porra de grega, romana, nórdica, essas são legais. Egípcia, adoro egípcia. Egípcia é muito legal. Egípcia é muito vibe dessas famazonas. Mais um e você vai amar KKK. Valeu. Muito obrigado, meu querido. Egípcia, eu acho que dessas famosonas mitologias clássicas antigas, deve ser minha favorita. Eu gosto muito de mitologia egípcia. Eu também gosto muito de voodoo e Umbanda. Eu dei umas lidas na Umbanda e achei muito interessante. É isso. Logo ali no início da criação, Deveria ler mais Umbanda até, mas, yeah. Começaram imediatamente a brigar, e inclusive brigavam no momento sexual. E aqui eu cito o texto. Ela, Lilith, disse: eu não vou ficar Egípcia tem um problema que se você estudar o suficiente, você percebe que tudo volta a ela. Tem esse problema e o problema é de que ela tem, tipo, várias versões diferentes para coisas pequenas, então, né. por baixo. E ele, Adão, disse: eu não vou ficar por baixo, mas por cima, já que você... Eu queria ler sobre as religiões asiáticas. Peraí, cadê? Sumiu. Eu queria ler sobre religiões asiáticas, mas sempre acabo caindo nas paradas, tipo, os asiáticos são muito tradicionais, exóticos, mas estagnáticos e outros orientalismos. Pois é. Você é adequada para estar por baixo e eu para estar por cima. E então ela, Lilith, né, lhe disse, né, disse a Adão: nós dois somos iguais, já que ambos viemos da terra. Mas como nenhum nem outro, né, nem Lilith nem Adão cedia nesse ponto, Lilith em determinado... Pera, vamos voltar aqui, desculpa, eu fiquei distraído com outras regiões. Regiões e mitologias. Disse: eu não vou ficar por baixo. E ele, Adão, disse: eu não vou ficar por baixo, mas por cima, já que você é adequada para estar por baixo e eu para estar por cima. E então ela, Lilith, né, lhe disse, né, disse a Adão: nós dois somos iguais, já que ambos viemos da terra. A galera tá discutindo papai e mamãe, pô. Tá bom. Mas como nenhum nem outro, né, nem Lilith nem Adão cedia Adão era um cuzão, sim, pois é. nesse ponto, Lilith em determinado momento acaba... O primeiro ponto foi o Chito. pronunciando por algum motivo o nome sagrado de Deus, voa pelos ares e vai parar no Mar Vermelho, onde ela se junta com vários espíritos malignos e tem uma série ali, milhares de filhos. E Adão, então, né, abandonado, começa a clamar a Deus, dizendo que a mulher dele tinha fugido, e Deus então envia 3 anjos para trazê-la de volta. Os anjos Sanoi, Sansenoi e Samangeloth. E esses anjos então alcançam a Lilith e dizem para ela o seguinte: ou você volta para Adão, ou 100 filhos seus vão morrer a cada dia. Só que a Lilith se recusa a voltar e os anjos então ameaçam afogar a própria Lilith no Mar Vermelho. E... se você não voltar, seus filhos vão morrer. Tudo bem, não ligo. Caralho, vou te matar. diante dessa ameaça, ela diz o seguinte, e aqui eu cito mais uma vez do Alfabeto de Ben Sira: saiam daqui. Eu fui criada apenas para causar doenças em bebês. Se o bebê for menino,
tem o domínio sobre ele por 8 dias após o nascimento, que é o tempo antes da circuncisão, né? E se for menina, por 20 dias. Mas, mesmo depois dessa declaração, os anjos continuam insistindo para ela voltar para Adão, e ela então faz finalmente um juramento, dizendo que aceitaria então ter 100 filhos perdidos por dia, e que sempre que ela visse os 3 anjos, ou que ela visse os nomes dos 3 anjos, ela abriria mão de fazer o mal a qualquer bebê. E aí o texto conclui finalmente com as seguintes palavras: por isso, todo dia 100 demônios perecem, e pelo mesmo motivo escrevemos os nomes dos anjos nos amuletos de crianças pequenas. Quando Lilith vê esses nomes, ela lembra do seu juramento e a criança fica a salvo. Ou seja, essa história toda... Ok. Então foi assim que muita gente começou a crer que Lilith era, tipo, algo a ser colocado na Bíblia por causa daquela diferença de semântica nos termos em Gênesis. Ok. Interessante, interessante. servia para explicar Que legal o jeito que era explicado antigamente. Exatamente. Interessante. entre várias outras coisas, né, o costume judaico de fazer amuletos com nomes E também a questão dos amuletos. desses 3 anjos para proteger os bebês. E várias outras práticas judaicas também são atestadas para se livrar das ameaças da Lilith. Um rabino do 1º século depois de Cristo, por exemplo, dizia que um homem jamais deveria dormir sozinho numa casa, porque a Lilith poderia se apoderar dele. E isso tem principalmente um sentido sexual, porque as visitas noturnas da Lilith, nesse contexto, eram usadas para explicar os eventos de emissões voluntárias de fluidos, por assim dizer, né? Que Agora eu tô muito curioso pra saber o que Enoque fala de Lilith. Tô com vontade de dar uma olhada depois, na verdade. na Europa medieval também eram atribuídas à ação de demônios sedutores, chamados íncubos, no caso masculino, e súcubos, no caso feminino. Essa seria uma forma, né, de fertilizar esses demônios para que eles pudessem se reproduzir. Lilith é a primeira súcubus? Basicamente. Outra prática anti-Lilith, que a gente também conhece pela documentação, era a produção de vasilhas preenchidas com encantamentos. A gente encontra várias dessas vasilhas com Eventualmente pode ter sido um vídeo de Enoque? Adoraria. Adoraria mesmo. escritos em aramaico, principalmente na região da Lilith heroína ou vilã? Ela só queria ir por cima. Essa é a parte mais engraçada. Ela só queria ir por cima. Babilônia. Se ela só tivesse ido por cima, se o Adão fosse um pouco mais generoso, nada disso teria acontecido. E uma delas, muito interessante, diz o seguinte: em nome do Senhor das Salvações, designado neste ambiente para o selamento da casa de Geionai Bar Mamai, que o mal de Lilith fuja dele, em nome de Yahvé Deus, que os dispersa. E outras dessas vasilhas Olha, pelo que eu pesquisei rapidinho, não veio do livro de Enoque, não. Falei bobagem. Tudo bem, Lucad, é de boa. Avisando pro YouTube, espalhamos fake news essa live inteira. Lilith não tá em Enoque, mas ela tem alguma apócrifa, né? Eu imagino que ela esteja alguma apócrifa. Além desse texto aqui que a gente viu. trazem até fórmulas de divórcio para desligar esses espíritos dos moradores da casa. Uma, por exemplo, diz o seguinte: este é o Get, um divórcio ritual para um demônio e espíritos e Satã e Lilith, a fim de bani-los de toda a casa. Assim como os demônios escrevem cartas de divórcio e as entregam às suas esposas e não as retomam, assim leve a sua carta de divórcio, aceite a sua parte estipulada, vá embora e parta dessa casa. Amém, 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 selá. Bom, então Sim, eu li sei lá. Eu não sei se vocês leram sei lá, mas eu li sei lá. até aqui a gente já viu a origem da Lilith na Mesopotâmia Antiga, a entrada dela na cultura judaica, inclusive colocada como a primeira mulher de Adão em alguns textos rabínicos, e vimos também algumas formas rituais de afastar a presença da Lilith. Mas ainda falta entender como que essa figura tão associada à mortalidade infantil e aos tabus sexuais acabou se tornando um ícone positivo mais tarde na história. E isso tem a ver principalmente com o feminismo judaico, um movimento que fez parte da chamada Segunda Pelo que vi, Lilith é presente nos textos judaicos rabinicos e não nos apócrifos. Ok. Então é só aqui mesmo. É só nisso mesmo. Ok, tá bom. onda do feminismo ali nos anos 60 e 70 e que deu continuidade à longuíssima história de interpretação da Bíblia. Quer substituir o segundo vídeo do Enoque desse canal? Pago seria a diferença. Não precisa pagar, não. Se eu puder só trocar, beleza. Ou até deixa o outro na lista também pra ver, mas eu... Se pá, eu vou ver o de Enoque logo depois daqui. A gente acaba a live, se pá. A live de religião, aparentemente. E da tradição rabínica, só que com um objetivo muito claro
de combater as ideias e as práticas que geravam opressão sobre as mulheres. E para esse motivo, aquela história lá de uma mulher criada do mesmo solo do homem, né, em condições de igualdade, e que se negava a aceitar uma posição de submissão, era muito interessante, né? Especialmente interessante para esse movimento do feminismo judaico. Tanto que em 1972, uma teóloga feminista chamada Judith Plaskow publicou uma reinterpretação do alfabeto de Ben Sira, em que Lilith, na verdade, não era uma entidade maligna. Segundo essa releitura, ela tinha simplesmente escapado do Éden para fugir da opressão de Adão. E por causa disso, Adão começou uma campanha difamatória ali, começou a criar calúnias. Adão decidiu cancelar a Lilith por causa do que ela fez. De que a Lilith era super promíscua e devoradora de criancinhas. Mas, né, na leitura da Plaskow, pelo menos, o que a Lilith realmente representava era uma mulher forte, livre. Realmente Star Wars e queer são religiões, e coincidente muita gente do Maurício faz parte de ambas. Muita gente do Maurício é de Star Wars? Ok. E mais uma vítima da demonização causada pelo discurso masculino. A partir dessa positivação, inclusive, da figura da Lilith, foi até criada uma revista feminista judaica chamada Lilith, em 1976, que existe até hoje. Ou seja, são várias, né, as interpretações dessa personagem ao longo da história, desde as Lilith dos textos sumérios e a Lilith de Isaías, até as Lilith das vasilhas de encantamento, a Lilith mulher de Adão, a Lilith feminista, e sem falar em outras Liliths que eu acabei deixando de fora do vídeo para não bagunçar ainda mais essa história, que são, por exemplo, a Lilith da Kabbalah, a Lilith da Wicca, do Essa eu sabia que existia. neopaganismo e por aí vai. Mas é isso, né? Espero que essa síntese tenha sido suficiente para dar uma ideia melhor de onde A Lilith Shin Megami Tensei. vem essa personagem Essa vem do... da Wicca, na verdade. e de Se eu não me engano, ela vem da Wicca especificamente. Mas pode pegar muito também da questão judaico. Questão judaico é foda, mas questão... judaico-cristianismo. onde vem essa ideia de que ela foi a primeira Judaico-cristianismo. Vocês entenderam? Judaísmo. Eu esqueci a palavra judaísmo. Enfim, foda-se. mulher de Adão. E se você se interessa por esse tipo de assunto, depois dá uma olhada lá no vídeo sobre a origem do Lúcifer e da ideia de anjos caídos, que pode te interessar também. Esse é interessante também. Muito obrigado, como sempre, pela atenção e até o próximo vídeo. Ótimo vídeo, muito maneiro. Adorei saber dessas paradas todas, na verdade. Eu fico feliz. Patrocine mais coisas esse canal. Esse canal é incrível. Por que eu não tô inscrito? Deixa eu me inscrever, me inscrevi. Estranha História Enoque. Vamos entender finalmente esta porra, porque eu quero entender esta porra há séculos.